Então, dar início ao Café Científico Salvador. Café Científico, para quem nunca nos acompanhou, é um evento de popularização da ciência que certamente é o evento de popularização da ciência mais longevo da história de Salvador, que ele ocorre desde setembro de 2006. Então, a gente está aí completando praticamente quase 8 anos, 7 anos e meio, né, de existência. Desde a origem, o café é promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências, que é um programa da Federal da Bahia e da Estadual de Feira de Santana, conceito 5 na CAPES, pela livraria LDM Multicamp, que também é organizadora do café desde a primeira hora, lá em 2006. Mais recentemente, nos últimos 3 anos, o café passou também a ser promovido pela Biblioteca Pública do Estado da Bahia, que nos cede muito gentilmente o espaço e o apoio também do seu pessoal, dos seus funcionários. E mais recentemente ainda, um ano mais ou menos, a Tribuna da Bahia se tornou co-promotora do evento, e hoje está estreando como promotora do evento também a Rádio CBN, que também está se juntando a esse leque de instituições que mantém o Café Científico Salvador, justamente por ter o interesse de trazer para a população em geral assuntos que, embora relacionados à ciência, são assuntos que ultrapassam a academia, porque têm impactos na vida de todos nós, e a pesquisa científica produz conhecimento relevante para que a gente lide com essas questões que nos afetam, né? O Café Científico Salvador ele acontece todo mês, em geral é nas sextas-feiras. Nós tivemos alguns problemas de agenda esse mês e caímos para terça, e sempre trazemos no Café Científico Salvador um pesquisador do estado que é destacado na sua área de pesquisa para tratar do tema de modo acessível ao público, né? Além disso, o Café Científico se tornou um leque de eventos. A gente tem também o Café Científico UFBA, que ocorre a cada 3 meses, em que trazemos com as mesmas intenções do Café Científico Salvador um pesquisador ou brasileiro de outro estado ou de fora do Brasil para falar para o público. Acontece no cinema da UFBA a cada 3 meses. E temos também na Semana de Artes, Ciências, Humanidades e Cultura da UFBA uma edição especial do Café Científico, que é o Café Científico Acta. Então, se tornou um universo grande de eventos do Café Científico. Hoje nós temos uma outra novidade que estamos estreando esse ano, é que 2 cafés científicos do ano serão debates em torno de livros. Então, o Café Científico de maio ocorrerá no dia 16 de maio, vai reunir a mim, o professor Hilton Japiaçu, do Estudo de Biologia da UFBA, e o professor Thierry Lobão, do Estudo de Matemática da UFBA, para discutir o livro Por que as Galinhas Cruzam as Estradas, de Luiz Henrique Andrade e Edson Pereira da Silva. E nos cafés científicos anteriores, ou seja, nesse e no próximo, que é de abril, será sorteado na audiência um exemplar do livro. Você receberá um númerozinho aí na entrada, que é um número que será sorteado desde que você fique até o final do café. Essa é a contrapartida para poder receber o livro. Tem que estar aqui para mostrar que eu tenho esse número. Dito isso, eu queria então saudar o professor Pedro Rocha, do Estudo de Biologia da UFBA. É o segundo café que Pedro faz. Alguns anos atrás ele também fez um café científico que nos falará sobre perda de vegetação nativa e a perda de biodiversidade, razões éticas e pragmáticas para a nossa preocupação. Pedro, queria agradecer e chamar você para a sua fala. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite de Charbel e dos organizadores do Café Científico para estar apresentando essa palestra para vocês. Eu gostaria de dizer que eu vou falar um bocado de coisas aqui, eu queria que vocês ficassem livres, sentissem à vontade para poder interferir, fazer perguntas. Acho que não tem problema, né, Charbel, no meio da apresentação? Pode ser, né? Vários de vocês
eu conheço muito bem, que foram inclusive do meu laboratório, vários não. Então sinta-se à vontade, vocês que são conhecidos e desconhecidos, para interferir e fazer perguntas, certo? A ideia de trazer esse tema para o Café Científico é porque, na verdade, é um tema muito relevante, né? No cotidiano das ações humanas, uma grande quantidade de vegetação nativa acaba sendo convertida em outros tipos de ambientes, e isso gera custo do ponto de vista do que existia anteriormente ali. E parte do que existia precocemente ali são as espécies que compunham aquele ambiente. E a perda dessas espécies pode trazer problemas, não só do ponto de vista da nossa concepção do que deveria ser um mundo bacana, com a manutenção de espécies, são questões éticas, mas também problemas pragmáticos. Então a ideia é discutir um pouco sobre esse assunto, e o Jorge Ney, meu ex-aluno, que agora voltou, já doutor para a Bahia, vai apresentar para mim os slides. Eu vou apresentar essa... Acho que tem um slide para cima, Jorge? Não? Então, vou dividir a apresentação em 5 itens. Vou começar com um assunto aqui, que quem é um pouco mais antigo, quem já lia jornal lá em 2008, 2009, ouviu esse debate muito nos jornais, né? Um debate sobre as pererecas e os bagres versus Lula. Então vou trazer um pouco desse debate nos jornais para falar um pouco sobre o que está por detrás dessa questão relacionada com a perda das espécies associada com intervenções humanas. E aqui vai ficar um pouco claro que existe um debate sobre valores, né? Em seguida eu vou falar um pouco sobre as espécies e os valores que são atribuídos às espécies, que é o que ficou claro naquele debate, e que é claro no debate que a gente promove naturalmente sobre a ação humana e os impactos que ela tem sobre a natureza. Depois eu vou falar um pouco sobre as espécies têm valores, elas estão em risco. Vou falar um pouco sobre esses riscos associados com as espécies atualmente, para dar elementos para a gente chegar à conclusão que de fato existe um problema atual de crise de biodiversidade. Em seguida eu vou falar um pouco como que a perda de vegetação está associada com essa perda de biodiversidade, e isso é importante, visto que as espécies têm valores, na verdade, e esses valores são relacionados com problemas cotidianos. E finalmente, aqui nessa parte eu vou falar sobre um exemplo de um estudo que foi feito aqui na Bahia, que eu acho que é uma coisa interessante, que relacionou a perda de habitat com a perda de espécies, e isso então demonstra que a ciência é capaz de, fazendo abordagens científicas, criar modelos sobre como o mundo funciona e, com base nesses modelos, sugerir modos de se interferir no ambiente com um custo menor possível. E aqui então é esse último item sobre decisão mais informada. E a ideia é dizer como que a ciência é capaz de, através de gerando modelos sobre como os sistemas funcionam, sobre como o homem afeta esses sistemas, conseguir imaginar qual vai ser o impacto de uma certa ação, como por exemplo a redução de vegetação nativa, e com base nisso fazer propostas de como ela poderia ser executada, ou até que nível ela poderia ser executada, para que se evitem a perda dos valores que a gente gostaria de preservar que estão associados com as espécies. Então essa aqui é o guia geral da apresentação, e eu vou falar então de cada um desses tópicos nos próximos minutos. Então primeiro sobre as pererecas e os bagres. Então eu copiei aqui algumas manchetes de jornais lá de 2008, 2010, algumas delas, né? Então uma dessas aqui é: Lula propõe um monumento à perereca em obras da BR-101. Alguém lembra de uma discussão sobre essa, da perereca e da obra? Ninguém lembra? Foi uma discussão importante, assim, ela ocupou os jornais durante um bom tempo. Qual que era o contexto dessas manchetes? O PAC estava deslanchando, estava se implementando, né? A Dilma era a mãe do PAC, lembram, né? Estava atrás das ações, do desenvolvimento dessas ações relacionadas com o desenvolvimento do Brasil. O Brasil estava num apagão de infraestrutura, existia um clamor, né, do setor produtivo para que uma série de obras fossem desenvolvidas. O PAC foi um programa que procurou iniciar e desenvolver essas obras para trazer o Brasil para uma posição de infraestrutura mais adequada. Obviamente, uma das decorrências disso seria o escoamento melhor dos produtos, o aumento da produtividade, redução de custos, o aumento do valor econômico associado à produção do Brasil, que deveria reverter para um aumento da qualidade de vida das pessoas, né? Então tem uma série de questões importantes relacionadas com o desenvolvimento econômico, só que quando algumas dessas obras começaram a ser desenvolvidas, elas foram avaliadas pelos órgãos que gerenciam o quanto que a obra vai ter de impacto sobre a natureza, e em algumas instâncias houve um conflito entre o setor do governo que estava querendo desenvolver a obra
e o setor do governo, que tem por objetivo, tem por meta, garantir os direitos difusos da sociedade, entre eles os direitos a um meio ambiente equilibrado, a um futuro, ao direito das futuras gerações de terem direito a esse ecossistema equilibrado e assim por diante. O modo como isso se expressou nesse conflito, nesse momento, em algumas posições do Lula, foram posições relacionadas com que procuraram fazer uma certa graça com o fato de que uma obra importante como a BR-101 lá no sul do Brasil, que tem um papel importante no transporte de materiais e de produtos e no escoamento de produção e na integração melhor dos estados, ele trouxe a mídia, né, um bom fazedor de frases de efeito, né, falou, essa obra foi parada por causa da perereca. Por que a perereca? Porque no estudo de impacto ambiental relacionado com a obra se descobriu lá que tinha uma espécie ameaçada. Isso foi um dos elementos levantados pelo setor que avalia as obras para dizer que existe um problema relacionado com a obra. Tem uma lei que diz que você não pode prejudicar o ambiente onde existem espécies ameaçadas. E isso gerou um problema sério, atrasou bastante a aprovação da obra, e aí o Lula falou, bom, já que essa perereca é tão importante, além de fazer estrada, fazer um monumento à perereca, né? Não é possível que o Brasil tem que se desenvolver e a gente tem que parar a obra durante 6 meses, durante 8 meses, porque existe lá uma evidência que tem uma espécie ameaçada. Bom, no próximo tem um outro evento que é parecido com esse, que é o Lula e os bagres do Rio Madeira. Então lá no Rio Madeira foram propostas uma série de obras relacionadas com produção de energia elétrica e hidrelétricas, e existe lá, é uma obra importante do ponto de vista do governo, né, para a produção de energia, de acordo com o discurso do governo, que ia atender a uma demanda importante, só que também na avaliação de impacto da obra, existia lá uma tal de uma espécie de bagre, que era uma espécie de bagre que tinha um valor econômico muito grande, um valor relevante para as populações da região. A região é muito grande, esse rio e a migração do bagre pega 4 estados do Brasil e ainda pega outros países, e em função disso houve um atraso da tal da obra, do início da obra das hidrelétricas. E aí, Lula de novo, né, trouxe à mídia essa questão de como que uma espécie vai fazer com que uma obra do porte dessa seja interrompida. O próximo, por favor. Só para a gente entender um pouco qual que é o contexto de execução em que essa discussão acontece, quando você tem uma obra que pode ter impacto ambiental, você tem que fazer o licenciamento dessa obra. E aí então você tem um momento em que se faz análise de viabilidade da obra, tem um momento que você faz desenvolvimento da obra e depois tem a operação do empreendimento. Nessa análise de viabilidade, então, o empreendedor ele apresenta um projeto, o órgão que regula faz um termo de referência para avaliar, que indica o que deve ser obtido de informação sobre esse empreendimento, para dar elementos para que o órgão avalie o impacto que ele vai ter, o impacto ambiental que ele vai ter, e o empreendedor faz um estudo de impacto ambiental, para que então passe por audiências públicas, por análise, ele vai ser então ou não aprovado, ou vai ser aprovado, e se for aprovado, o empreendimento tem licença prévia. Então, para o empreendimento começar, para ele poder ser implementado, ele tem que passar por esse procedimento aqui de análise, e sendo aprovado, ele tem que apresentar um projeto com planos de como que ele vai mitigar os impactos das ações que vão ser realizadas, para então, sendo aprovado esse plano, ele tem a licença de implementação e aí a obra começa. Então, esse processo é um processo que pode ser demorado, a depender de quanto esse ciclo passa aqui pelo xizinho vermelho, dizendo não pode, vai ter que voltar, vai ter que ter feito, vai ter que voltar, vai ter que ter feito, a mesma coisa no próximo ciclo. Então, esse procedimento, ele de fato, se não houver um acordo de qual que é o valor que está se querendo com essa obra, né, ele pode chegar a um impasse e pode de fato demorar bastante tempo. Para empreendimentos muito grandes, demora bastante tempo mesmo. Né? Você tem o tempo necessário para fazer estudo de impacto ambiental, que tem uma prazo de apresentação de até 2 anos. Então, para obras grandes, esse período pode ser longo. Mas esse período pode ser mais longo do que planejado pelo empreendedor, caso haja empecilhos colocados pelo setor ambiental. Bom, próximo. Essas situações, elas estavam relacionadas com um conflito de percepção sobre o que significa desenvolvimento importante. Né? A gente tinha na época a Dilma na Casa Civil,
e a Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente. Houve um conflito importante relacionado com esse negócio da obra do Rio Madeira, não só em função do Bagre, mas em função de uma série de outros aspectos, né? E que levou, entre outras tensões internas do governo, ao pedido de demissão da Marina Silva, que inclusive mais lá para frente saiu como candidata a presidente, concorreu com a Dilma Rousseff. Então, notem, essa discussão relacionada com o Bagre, relacionada com os sapinhos, é uma discussão grande, né? Ela envolve questões políticas importantes, ela tem a ver com percepções das pessoas ou percepções de setores da sociedade sobre qual que é o papel de um empreendimento e qual que é o papel do ambiente no qual esse empreendimento está sendo realizado e, portanto, existem questões de valor associadas a essa discussão. Próximo. Quais são os valores centrais que estavam explícitos no discurso? Não estou dizendo que esses sejam os valores que estavam por detrás da discussão, né? Mas, pelo menos, quais eram os valores colocados no discurso desse debate? Então, tem duas questões aqui, desenvolvimento social e conservação ambiental, né? Que não necessariamente são antagônicas, mas que elas podem ser botadas no debate como questões antagônicas. Nesse caso, em alguns momentos foram, né? No debate elas tinham esse caráter, né? A obra é importante para o desenvolvimento econômico e, portanto, importante para o desenvolvimento social. Contudo, ela tem impactos ambientais. Esses impactos podem ser grandes o suficiente para impedir que a obra seja realizada como ela foi planejada. Então, na verdade, tem concepções diferentes do que significa um empreendimento adequado numa sociedade como a nossa. Então, tem uma questão de valor associada com isso. No caso da conservação ambiental, a questão das espécies, que foi elencada nessa polêmica, estava relacionada com dois tipos de discurso, né? Um discurso relacionado ao valor intrínseco das espécies, no caso do sapinho lá da estrada. Aquele sapo é um sapo endêmico, a única população conhecida era ali, o ambiente, que era o único ambiente onde ele vivia era ali, acabando com aquele ambiente que não tem mais essa espécie. Então, note, o sapo não tinha um discurso de que o sapo, de algum modo, traz algum tipo de benefício para as pessoas. Era um discurso de que ele, como uma espécie, ele deve ser levado em conta como um valor a ser preservado. E no caso dos bagres, você tem um outro tipo de benefício, que é o benefício prestado pela espécie. A espécie é uma espécie utilizada socialmente por uma série de populações locais, ela é economicamente importante, portanto ela traz benefícios para aquelas populações. O fato de, eventualmente, ela ser prejudicada com a obra pode fazer com que essas populações sejam prejudicadas não nos seus valores éticos, mas no seu bolso, né? A sua capacidade de se alimentar, porque o bagre é alimento. Do ponto de vista desse valor aqui, dos benefícios prestados pela espécie, ela, em grande parte, reverte para o benefício social, né? Então, o desenvolvimento social depende também de benefícios relacionados com a biodiversidade. Então, isso aqui é um conjunto de valores centrais no discurso. Tem um outro conjunto de questões associadas com o discurso que tem a ver com urgência e com precaução, né? Por um lado, você tem a urgência da execução das obras, porque o Brasil precisa dessas obras para se desenvolver, e por outro lado, isso é uma posição de cautela para que a obra seja desenvolvida de modo a que ela evite eventuais prejuízos que podem ser prejuízos relacionados com esses tipos de valores aqui que estão no debate. Certo? Então o debate parece que, pelo menos no que está colocado no discurso, no texto do discurso, não no subtexto, mas no texto, pelo menos essas coisas aqui estão envolvidas. Bom, passando para o próximo item. Já que tem um discurso de valor, quais os valores das espécies? Naquele discurso lá do sapo, que o sapo a gente deve evitar extinguir espécies, a espécie tem um valor em si. Mesmo que ela não traga nenhum tipo de benefício para as pessoas, né? Até tinha nos jornais alguém falando lá, não, ainda nem se estudou quais são os componentes da pele do sapo. Os sapos têm pele venenosa e muitas vezes esses componentes já são utilizados para medicina, né? Para farmacologia. E essa espécie nunca tinha sido estudada, ou seja, tinha um discurso de que ela podia ter um valor financeiro, um valor comercial, né? E que poderia trazer benefício para o homem. Mas tinha um outro discurso de uma espécie que vai ser extinta, nunca mais vai ter daquela espécie no mundo, caso ela seja prejudicada aqui. Esse argumento de valor intrínseco, valor próprio da espécie, independentemente do que ela traz para o homem, na verdade, está relacionado com uma série de aspectos diferentes, né? Um dos aspectos que deriva do conhecimento científico, também dos modelos científicos sobre como as espécies vêm a existir, pode ser colocado do seguinte modo. Ó. Se você pensar na história da Terra, que tem 4,5 bilhões de anos, e for entender quanto tempo demorou para as espécies
aparecerem e para as espécies se diversificarem, para que a gente tenha atualmente um mundo cheio de espécies, aqui é um reloginho de 24 horas, se você pegar os 4 bilhões e meio de anos e transformar em 24 horas, a gente tem uma noção mais clara de tempo, né? Do que é o tempo relativo das coisas. Se a gente olhar os eventos que aconteceram nessas 24 horas, que são a história da Terra, a origem da vida ocorreu às 4 da manhã. Ou seja, passou um tempão, passaram 4 horas desse mundo que teve 24 horas de existência, que no final são 4,5 bilhões de anos, para que a vida surgisse. Ou seja, há um tempão. A vida não está aqui desde que a Terra existiu. Era um evento único, aparentemente apareceu uma vez só, e apareceu depois de um tempão. Os primeiros fósseis estão datados de 5 horas e 36 minutos da manhã. E note, são organismos muito simples. Se você pegar algas, que são células, são organismos unicelulares, elas apareceram aqui às 2 da tarde. Então, desde a origem da vida até a organização da vida, numa estrutura tão simples quanto algas celulares, demorou um tempão. A gente vê, a conquista do ambiente terrestre, com as plantas terrestres, aconteceu às 9h52 da noite. Ou seja, durante todo esse tempo na Terra não tinha vida terrestre. Os dinossauros, que a gente ouviu falar sempre, né? Falam, nossa, é antigo pra caramba. Antigo pra caramba nada, né? Apareceram lá quase às 11 da noite. E o homem apareceu lá às 11 horas, 58 minutos e 43 segundos. Ou seja, isso dá uma dimensão pra gente de qual que é a história do homem na Terra e qual que é a história da vida na Terra. E talvez isso traga para as pessoas uma certa sensação de valor intrínseco da vida. Então talvez daqui venha esse valor relacionado com o valor intrínseco das espécies. Outra coisa que também deriva do conhecimento científico e que traz muito valor intrínseco às espécies. A ciência diz que o universo é grande pra caramba, né? Tem uma montoeira de sóis, uma montoeira de constelações, uma montoeira de planetas, só que a gente conhece vida em nenhum outro lugar que não seja na Terra. Portanto, além da vida ser um evento raro na Terra, aparecer uma vez só, a gente só sabe que ela existe na Terra. Talvez isso seja um motivo para a gente dar um maior valor intrínseco às espécies que existem, porque elas são coisas raras no universo como um todo. Tem outro tipo de valor, né? Tem valor relacionado com o que os organismos sentem, se eles sofrem, se eles não sofrem. Tem um cara de gente que olha para uma cena como essa de tourada e acha que tem alguma coisa errada aqui, quer dizer. As espécies e os indivíduos das espécies não devem passar por sofrimento, porque o sofrimento a gente é capaz de sentir e a gente sabe que é uma coisa ruim e, portanto, a gente pode ter uma ética de pensar que os outros organismos não devem passar por situações ruins desse modo. Então, tem alguns motivos diferentes para que a gente atribua valor intrínseco às espécies. Agora, muitas vezes o discurso de valor intrínseco é associado com jagatá, né? Com hippie, com gente que gosta de abraçar a árvore. E fala, não, você não está pensando, você não tem um pé no chão. Esses valores não são suficientemente bons para a gente tomar decisões, por exemplo, de fazer força para que o empreendimento seja feito de um modo diferente daquele que foi planejado, quando ele não levou em conta a preservação das espécies. Mas existe, então, um argumento paralelo a esse valor intrínseco, que é o valor pragmático, que é um argumento extremamente relevante do ponto de vista da nossa própria sobrevivência, né? As espécies, elas prestam uma série de serviços para a humanidade, que são serviços que não são computados em termos financeiros. Não são computados significa a gente não gasta dinheiro com elas, para elas fazerem essas coisas. Portanto, não pesa no nosso bolso, e o que não pesa no nosso bolso a gente nem lembra que existe, não é verdade? Mas essas coisas existem, e se a gente computar financeiramente quanto custa esse serviço, a gente percebe que é um custo alto. Então, vou dar alguns exemplos. Isso aqui é uma classificação de uma publicação importante de 2005, que é o Millennium Ecosystem Assessment, que foi um estudo grande que foi feito sobre o papel da biodiversidade para o mundo das pessoas, né? E aí, nesse estudo, foi proposta uma classificação de serviços que a biodiversidade presta para as pessoas. Então, foram classificadas como serviços de aprovisionamento, prover alguma coisa, serviços de regulação, regular processos, serviços de suporte, suportar certos processos também, e serviços culturais. Eu vou dar um exemplo de cada um deles aqui para a gente ter uma noção do que são esses serviços, de como eles são importantes. Dentro do serviço de aprovisionamento, o que a natureza nos dá de material, sei lá, alimento, fármacos, madeira, fibras, bioenergia, tudo isso que a natureza que dá, né? Aí a gente produz álcool, não produz, quem produz álcool é a cana-de-açúcar, né? A gente não tem uma fábrica de produção de álcool, tem uma fábrica de extração do álcool e da cana-de-açúcar, para produzir o álcool a partir de processos metabólicos que estão relacionados lá com a vida da cana-de-açúcar. Fármacos.
Só um exemplo aqui, 40% dos medicamentos disponíveis para a gente utilizar derivam de substâncias produzidas pela biodiversidade. O quanto que a gente pagou para o chazinho, para o pé de planta do chazinho, para poder ter o chá? Nada, né? É de graça. O que você paga é para poder industrializar, para poder fazer estudo e assim por diante. Mas a produção do serviço, a produção do componente químico, ela não custa nada, né? Ela é de graça. Agora, imagine que não tem espécie que produz essa substância. Aí sim você tem que gastar um dinheiro muito grande para produzir uma substância que não tem uma espécie produzindo. Não tem tecnologia para fazer isso em muitos casos, né? Então o custo associado com você perder 40% dos medicamentos disponíveis estão associados com biodiversidade é um custo muito grande. Imagina quando você precisa do remédio não tem, quando sua mãe precisa de remédio não tem. Mas você começa a perceber o quanto que a biodiversidade pode influenciar na sua qualidade de vida, né? Ah, mas imagina, vai ser meia dúzia de plantas que dão esses medicamentos. Não são 40% dos medicamentos. E esses são os medicamentos que já existem. Tem um bocado de medicamentos que não existem, que virão a existir, com base em elementos químicos, eventualmente derivados da biodiversidade também. Então, talvez, como vários argumentos, você tenha uma opção de curas, uma opção de coisas, lá na biodiversidade só não foi estudado ainda. Se perde essa biodiversidade antes de estudar, você perdeu a oportunidade de achar uma solução importante. Outro serviço de regulação. Filtragem de água. Todo mundo já sabe, né? Se não tiver a mata de galeria no rio, a água fica turva, tem muito sedimento na água. E aí você vai ter que pagar para a empresa que distribui a água retirar o sedimento da água. Isso custa dinheiro. Então, a filtragem da água é um processo que é prestado pelas plantas que ficam na margem dos rios, é um serviço prestado pela biodiversidade. Quando a gente paga a água na conta d'água no final do mês, isso aqui não está incluído. Vai estar incluído se eu tiver que fazer um esforço muito grande para tirar o sedimento da água para poder mandar água para as pessoas. Decomposição de lixo, regulação do clima, polinização de plantas, regulação de doenças. Vou pegar só um exemplo, regulação é polinização de plantios. 1/3 de tudo que a gente come nos trópicos, você pegar o seu pratinho lá, você bate, né, na hora do almoço, bate aquele pratão. 1/3 daquele negócio, se não tivesse polinizadores, não estaria no seu prato. E isso é uma coisa importante. Imagina o quanto que isso representa em termos de dinheiro, em termos de emprego, em termos de quanto que seria que gastar para fazer polinização sem que houvesse os polinizadores. Aqui na própria Bahia existem vários casos em que os polinizadores já dançaram, já acabaram, porque acabaram com a vegetação natural, e aí o empreendedor tem que pagar pessoas para ir lá com o dedinho e polinizar a planta, né? Pega a pólen daqui, bota aqui, pega daqui, isso custa dinheiro. Então sai mais cara a fruta no final do processo. Então isso aqui é um processo importante. E tem outros tipos, né? Serviços de suporte, como ciclagem de água, ciclagem de nutrientes, fotossíntese, formação de solos. O clima todo da América do Sul é regulado pela Amazônia. Aqui eu não vou explorar esse grafiquinho para ir mais rápido, mas a quantidade de umidade que chega no Brasil Central, que é onde tem o serviço de polinização para gerar aquele material todo que é vendido, exportado, que a gente come, deriva do clima que é influenciado pela Amazônia. Então tem um serviço dessa biodiversidade lá da Amazônia, que são as plantas que retêm água e formam um ciclo de chuvas na Amazônia, que fazem com que a gente tenha a possibilidade de produção no Brasil Central. Serviços culturais, serviços de recreação, estéticos, espirituais. Lá de novo já está, né? Porque espiritual não tem dinheiro associado. Tem, né? Quanto que se gasta no mundo para ir para a África do Sul para ver bicho lá nos parques nacionais da África do Sul? Em 2000 foram 3,6 bilhões de ecoturismo na África do Sul. Ah, mas é na África do Sul, não é no Brasil. Bom, a gente tem a costa coral, a costa do coral, né? O grande parte da nossa costa tem corais e as pessoas vão para a praia porque a praia é bonita, você quer ver a mulher e quer ver coral. É um serviço prestado pela biodiversidade. Se não tiver coral lá, a praia não vai ficar tão agradável, as pessoas não vão querer ir. E tem recurso envolvido, tem pessoas que dependem daquele coral ali. Então existem em todos esses serviços aqui decorrências financeiras de qualidade de vida e que são prestadas pela biodiversidade. Portanto, o valor da biodiversidade não é só aquele valor ético, que é importante, mas é também um valor pragmático. Perder biodiversidade significa, em grande parte, perder parte desses valores. E isso já está acontecendo em várias situações. Os polinizadores estão em crise no mundo, a Europa está em crise em função da baixa de produção de alimento, porque estão perdendo polinizadores. Por uma série de motivos, por perda de ambiente, por patógenos, por uma série de problemas. Mas é uma coisa que está pesando no bolso. Próximo. Bom, então esses valores aqui são valores que estavam descritos naquela discussão lá
da mídia, né, que a gente apareceu lá no começo. E esses valores não são valores da cabeça da gente, do nosso imaginário só. São valores que estão registrados na nossa Constituição. Diz lá o artigo 225 da Constituição Federal de 98 que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Note que é pesado, não é que é atribuição do poder público, é do poder público e da coletividade. E não é para agora, é para agora e para as futuras gerações. É óbvio, né? É uma Constituição que é bem feita. Ela está pensando, ela sabe, as pessoas que fizeram isso sabem que esses serviços todos, para se manterem para as futuras gerações, eles dependem de biodiversidade. E aqui, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público um bocado de coisas, entre elas, proteger a fauna e a flora vedadas na forma da lei as práticas que colocam em risco sua função ecológica, serviços ecossistêmicos, né, aqueles serviços que são gerados para o homem, provoquem a extinção das espécies ou submetam os animais à crueldade. Então, eu acho que aqueles valores estão todos aqui. Né? Então, aquele debate lá da mídia é um debate que já tinha sido resolvido aqui na Constituição e já virou norma. É assim que o Brasil diz que a gente deve lidar com a natureza. Bom, agora, questão. Tá bom, mas as espécies estão em risco? Bora ver se elas estão. As espécies em risco, atualmente, elas estão em risco por causa da atividade humana. Né? A gente teve ao longo da evolução das espécies na Terra uma série de ciclos de perda de espécies, de extinções generalizadas. Né? Alguns muito importantes, em que 90% das espécies desapareceram e depois a evolução voltou. A gente está passando por um desses eventos, que é um dos eventos mais importantes de perda de biodiversidade de toda a história da Terra. E nesse caso agora, ela está sendo gerada, essa perda de biodiversidade, pela ação humana. Né? E isso tem a ver com o desenvolvimento humano. Nos últimos 50 anos, de 50 a 2000, a atividade econômica global aumentou em 7 vezes. A atividade econômica está relacionada com o consumo. Isso implica que o consumo aumentou loucamente em 50 anos. Nos últimos 40 anos, a população global dobrou. Estávamos lá com 6 bilhões de pessoas no ano 2000. A projeção para 2050 é que o PIB per capita aumente de 1,9 a 4,4 vezes. Isso, PIB, tem a ver com quanto que as pessoas consomem, né? E a população global passando de 8,1 a 9,6 bilhões. Aliás, passando até 8,1 ou 9,6, é a margem de erro da previsão. Ou seja, as perspectivas são de continuidade dessa expansão das pressões sobre a natureza e sobre a biodiversidade. E note que se a biodiversidade tem aqueles valores associados, isso é um problema importante. Próximo. Aqui tem um esqueminha de como que a população humana acabou fazendo com que, em todos os ambientes, né, terrestres, de água doce e marinhos, a biodiversidade esteja, de fato, sofrendo um declínio importante, que é o que caracteriza atualmente uma crise de biodiversidade muito importante, inclusive em relação à história da vida na Terra. Né? A gente tem uma população em crescimento, como a gente viu anteriormente no outro slide, que tem um padrão de consumo, que é um padrão de consumo não muito racional, vamos e venhamos, né? O nosso modo de viver, em grande parte da fase da Terra, está relacionado com um nível de consumo maior do que aquela necessidade da nossa existência, e a gente tem uma eficiência no uso de recursos que também não é das melhores. E a população grande, com um padrão de consumo elevado e com baixo nível de eficiência, geram causas indiretas aqui que vão afetar a biodiversidade. Então, quais são essas causas? Para manter esse negócio todo, a gente tem então montoeira de agricultura e silvicultura, caça e pesca, indústria e urbanização, gasto de recursos como água e gasto de energia. Essas ações aqui geram perda de hábitat, por exemplo, quando eu tenho que remover a vegetação nativa para plantar soja ou para criar gado. Sobreexploração, quando eu boto uma montoeira de barco lá no mar para pegar peixe. Os estoques pesqueiros estão abaixando vertiginosamente, né, nos últimos anos. Quando a gente faz movimentações de espécies entre partes diferentes do mundo, da Terra, a gente leva espécies invasoras, que tem um impacto muito grande, pode ter um impacto muito grande sobre as espécies originais, levando a perda de biodiversidade. As nossas ações geram poluição, a poluição contamina o ambiente e gera uma série de problemas. A nossa atuação gera mudanças climáticas, locais e globais, que também geram um outro ciclo de influência sobre a biodiversidade. Conclusão disso tudo é que na Terra, na água doce e no mar, a gente está tendo perda de biodiversidade. Ao longo do tempo, o número de espécies está reduzindo e existe uma série de estudos demonstrando isso. Bom, volta só um pouquinho. Vamos falar um pouco sobre
essa pressão sobre a biodiversidade, que é a perda de hábitat, que é o tema mais geral da palestra, né? Que é a supressão de vegetação e biodiversidade. Vamos falar sobre esse item aqui. Note, esse item está relacionado, em grande parte, com a agricultura e com a silvicultura. A perda de vegetação nativa está associada com o aumento da expansão das áreas de cultivo, de agropecuária e de silvicultura, e isso acaba tendo influência sobre a biodiversidade. Então, vou pegar isso aqui como muitos exemplos de como o homem impacta e como que a gente pode planejar esse impacto. Então, perda de vegetação. Aqui nesse esqueminha, eu estou apresentando graficamente um ambiente lá em que eu tinha vegetação nativa verdezinho, ela começa a ser removida pelo homem, no segundo estágio eu tenho isso, no terceiro eu tenho isso, então tem ao longo do tempo o que pode acontecer com uma área que tinha bastante vegetação nativa, e que ao final tem pouca vegetação nativa. Então a vegetação é verde, o ambiente alterado pelo homem é esse cor-de-rosa, certo? Eu vou usar isso em outros gráficos daqui para frente. Bom, a perda de vegetação nativa gera uma situação como essa aqui, né? Você tem vegetação nativa entremeada por áreas alteradas pelo homem para o seu uso, para uso econômico. Como que eu posso contribuir com a resolução daquele debate, que era o debate dos valores? Bom, eu preciso ter os empreendimentos humanos, eu tenho que ter produção, eu tenho que ter comida para as pessoas, eu tenho que ter planta para a gente comer, tenho que ter carne para a gente comer, né? Uma concepção do que se come atualmente. Como que eu faço para desenvolver essas atividades tentando reduzir os riscos que estão associados com a perda da biodiversidade e com a perda de todo o resto que vem junto com ela, né? Isso é uma questão de planejamento, né? Como que eu planejo a interferência humana de modo a que essa interferência gere os frutos bons que ela quer gerar, mas não traga decorrências que vão mais para frente, inclusive inviabilizar os frutos bons? Essa é a questão. Trazendo para a nossa vida cotidiana, como que eu faço, por exemplo, como que o Jorge Ney faz para interagir com a namorada dele, esperando que mais lá para frente ele não vá perder a namorada? Ele tem então um modelo na cabeça sobre como que a namorada dele responde aos fatos do cotidiano, não é verdade? Se ele tem um modelo que diz que a namorada vai lhe dar um belo de um pé no traseiro, caso ele atraia, se esse modelo é o modelo que tem na cabeça, ele vai evitar traí-la. Ou pelo menos saber, né? Deixar que ela saiba que ele é traído. Porque aí ele consegue o objetivo que ele quer. Então, note que para a gente poder fazer previsão de como a gente atua para ter o resultado que a gente quer, a gente tem que ter um modelo mental de como as coisas funcionam. E aqui, como que a gente pode ter um modelo mental de como que a criação de pasto no ambiente de floresta influencia na quantidade de biodiversidade que eu sou capaz de manter naquela região? Se eu tiver um modelo de como isso funciona, eu consigo planejar a interferência humana de modo a conseguir fazer o que eu quero com a interferência sem perder aquilo que eu não quero perder. Então essa é a ideia do planejamento, né? Para eu poder ter um desenvolvimento socioambiental, ou seja, associar o desenvolvimento econômico com a garantia de que ele vai ser um desenvolvimento econômico de longo prazo e não que ele vai explorar os recursos no espaço curto de tempo e deixar uma terra arrasada que vai gerar problemas sociais mais lá para frente, eu tenho que ter um modelo de como que o empreendimento influencia na natureza, aqui nas espécies. E, portanto, esses modelos, eles me permitem ter uma ação mais responsável, uma ação com uma maior chance de mitigar ou de reduzir os impactos. Bom, vamos falar sobre um modelo científico que associa perda de vegetação com perda de biodiversidade. Então, quando as pessoas vão lá na natureza e vão cortando a vegetação para fazer pasto, por exemplo, elas vão reduzindo a quantidade total de cobertura vegetal. E, ao mesmo tempo, a vegetação original vai formando fragmentinhos, né? Manchinhas, que eventualmente se isolam. Eu tenho uma situação como essa, certo? Todo mundo já viu isso aqui quando passou de estrada para algum lugar por aí, né? Então eu tenho uma redução de cobertura vegetal dada por uma ação humana. Essa ação humana é importante para produzir certo tipo de bem para as pessoas, mas ao mesmo tempo ela leva a esse procedimento aqui de gerar uma situação em que eu tenho menos cobertura vegetal original e eu tenho essa cobertura normalmente organizada em fragmentos na paisagem. Não. O que o estudo científico desse processo aqui nos diz? Como que a ciência nos diz que esse processo funciona? Vou pegar aqui dois indicadores relacionados com essas manchas de hábitat na paisagem e vou tentar entender como que esses indicadores variam conforme eu vou reduzindo a cobertura vegetal na paisagem.
Então, um dos indicadores é a distância entre os fragmentos. Distância entre manchas de habitat. Quando o ambiente está assim, não tem distância entre as manchas de habitat, não tem manchas, né? O ambiente é contínuo ainda, certo? Tem uma manchona aqui. Então, conforme eu vou reduzindo a cobertura vegetal, eu vou formando manchas isoladas. E aí a questão é, qual que é a distância entre as manchas? Então, diz lá o conhecimento científico, se eu for reduzindo a cobertura vegetal desde 100% até 1%, o que vai acontecendo com a distância entre as manchas? Quando eu estou em 100%, a distância é zero, porque é uma mancha só, ou então a distância é pequena, né? Eu cortei só um pouquinho. Eu tenho mata, tenho aqui um pouquinho de área sem mata, e logo em seguida eu tenho mata. A distância é pequena entre as áreas de mata. Conforme eu vou reduzindo cada vez mais a cobertura vegetal, o que acontece é que existe um aumento, a partir de um certo nível, um aumento exponencial, um aumento muito dramático, muito rápido da distância entre os fragmentos. Então a relação entre cobertura vegetal e distância entre os fragmentos é, quando eu tenho muita cobertura vegetal, normalmente eu tenho pouca distância. Isso aqui, a distância vai aumentando um pouquinho, mas a partir de um certo momento, se eu reduzo mais um pouquinho a cobertura vegetal, aumenta muito a distância. Outro indicador, qual que é o número de fragmentos que existe na paisagem? Ou existe nessa área? Aqui eu tenho um fragmento só. Conforme eu vou reduzindo a cobertura vegetal, começa a fragmentar. Aí eu tenho 3, 5, 10, 20... A partir de um certo momento, o que acontece? Vão sumindo os fragmentos, né? Então, se eu pegar num gráfico, o que acontece desde que eu tenho 100 até que eu tenho 1%, lá no começo eu não tenho fragmento, porque a mata é contínua, não tem fragmentação. Conforme vai reduzindo a cobertura vegetal, as manchinhas de mata vão se isolando, vai aumentando o número de fragmentos. Chega uma hora que se eu reduzir mais um pouco a mata, vão sumindo os fragmentos. Eles estão tão pequenos que eles desaparecem. E aí vão reduzindo os fragmentos. Certo? Deu para entender, pessoal, esses dois gráficos aqui? São descrições do que acontece com os fragmentos florestais conforme vai progredindo a perda de hábitat. Certo? Quanto mais eu vou suprimindo a vegetação nativa. Agora, olha que coisa interessante. Digamos que eu não conheço esse modelo. Eu não sei como funciona. Eu estou lá cortando a mata para plantar. Digamos que eu corte a mata nessa faixa. Tiro esse tanto de mata. Eu estava em 100%, já me cheguei em 80%. Tirei 20% de cobertura vegetal. Não teve uma diferença muito grande na distância entre os fragmentos, né? Certo? A distância era pequena aqui, continua pequena aqui. Agora, se eu tiro os mesmos 20% de mata nessa outra situação, olha o que acontece com a distância. A distância era pequena, agora a distância é imensa. Isso é interessante, porque mostra que a depender de em que situação eu tiro os 20%, eu posso não ter efeito nenhum na distância, ou posso ter um big no efeito na distância. Certo? Então, note, 20% é muito para tirar da paisagem? Para manter a distância dos fragmentos? Não sei, depende de como está a paisagem, né? Se for aqui, não é muito. Se for aqui, é muito. Então, 20% não é 20% sempre. Ele tem decorrências diferentes para esse tipo de medida. A mesma coisa aqui, se eu pegar e tirar 20% de mata nessa faixa, não altera a quantidade de fragmentos. Mas se eu tirar nessa próxima faixa, o que acontece? Tinha isso de fragmento, passou a isso de fragmento. Reduz muito a quantidade de fragmentos. Dá para entender isso? Então, a mesma quantidade de mata que eu tiro, ou de vegetação nativa que eu tiro, pode ter decorrências diferentes nessas duas medidas. Tá bom, Pedro, mas o que me adianta essas duas medidas? O que elas têm a ver com qualquer coisa sobre o que a gente está conversando? Tem a ver pelo seguinte: a biodiversidade habita essas manchas, né? As espécies de mata estão nas manchas. E uma espécie de mata, se ela está aqui e ela tem uma certa capacidade de andar no ambiente que não é mata, eventualmente ela consegue chegar nessa mancha aqui. Mas dependendo dessa capacidade, ela não consegue chegar nessa outra. Certo? Então a distância entre as manchas vai permitir ou impedir que os indivíduos de diferentes espécies que habitam a mata consigam passar de um lugar para o outro, ou não consigam passar de um lugar para o outro. Se as distâncias forem todas muito pequenininhas, se eu tiver uma situação como essa, todas as manchas têm a possibilidade de ter indivíduos daquela espécie, porque elas têm que atravessar, os indivíduos têm que atravessar só um corredorzinho de não mata para passar para o outro lado. Mas se eu estiver nessa situação aqui, olha o tanto que o indivíduo tem que andar para chegar na outra mancha. É uma distância muito grande. Se a espécie não tiver essa habilidade de fazer essa passagem, a gente vai começar a ter problema com a distribuição da espécie na paisagem. Sobre
o número de manchas? Bom, se eu tenho várias manchas, eu tenho vários lugares onde a espécie pode estar presente. Se eu reduzo essas duas, tem menos lugar onde tem espécie. Diminui a quantidade de indivíduos daquela espécie na área. Não é isso? Agora note quando as duas coisas se juntam. Conforme vão sumindo as manchas, eu vou tendo menos espécies. Mas conforme vão sumindo as manchas, também vai aumentando a distância entre elas, né? Eu tinha a distância daqui para cá era uma, daqui para cá era maior. Se sumir essa mancha aqui, a distância passa a ser essa grande, né? O indivíduo da espécie podia passar daqui para cá. Se essa mancha sobe, ele tem que passar daqui para cá. É uma distância muito maior. Então a redução das manchas está associada com aumento da distância entre elas. Para os organismos que dependem da sua habilidade de atravessar essa área alterada para conseguir chegar do outro lado, e que dependem do tamanho dessa área para poder sobreviver, conseguir alimentos e reproduzir, essas duas medidas, distância entre manchas e número de manchas, é importantíssima. Então, qual que é a decorrência dessas não linearidades aqui para as espécies? Se eu tenho uma espécie de ave nessa paisagem, conforme vou tirando o habitat, eu tenho uma quantidade grande de manchas e manchas próximas umas às outras. Para a espécie de ave, para aqueles indivíduos, é como se não tivesse alterado muito o habitat, né? Elas conseguem passar de uma mancha para outra, conseguem ter acesso a outros recursos, a distância é pequena, tem uma quantidade grande de habitat. Acontece que, num certo valor aqui, onde essas duas coisas coincidem, eu posso ter uma redução tão grande das manchas, tão rápida, e um distanciamento tão grande entre elas, que os indivíduos da espécie não conseguem mais passar de um lugar para o outro. Se a área é muito pequena, ela tende a aumentar a chance de extinção da espécie localmente nessa mancha. Se extinguiu nossa mancha, a distância é tão grande que a espécie que eventualmente esteja aqui não consegue passar para cá para recolonizar essa mancha. Então você vai tendo extinção progressiva em todas as manchas, até que na área como um todo a espécie desaparece. Então note que o modo como muda a estrutura da paisagem influencia a capacidade das espécies de se manterem. Agora, do ponto de vista de gestão da biodiversidade, a gente pensar no futuro da humanidade, essa espécie de canário aqui não está, nem se esse canário é canário, essa espécie de canário não vai fazer muita diferença para a nossa sobrevivência na Terra, né? Mas digamos, no próximo slide, que aqui é a mesma coisa então, né? Se eu estou lá tirando manchas na natureza, tirando a área da natureza, tirei 10% aqui, não aconteceu nada com essa espécie. Manteve a abundância que ela tinha. Tirei 10% aqui, a espécie desapareceu. Então note, pode ser imprevisível isso, né? Se você não souber aonde que está esse valor de quebra, você vai ter que ficar muito cauteloso para poder tirar a mata do ambiente nativo. Tá, próximo. Digamos agora que eu não estou falando mais sobre uma espécie de canário, estou falando sobre todas as espécies de ave. Se todas as espécies de ave tiverem a resposta à redução de cobertura vegetal na mesma faixa, ou seja, se elas todas tiverem a mesma sensibilidade a esse processo de fragmentação aqui, o que acontece é que eu tinha 4 espécies na mata. Tirei hábitat, continuei com 4, continuei com 4, continuei com 4. Tirei mais um pouquinho de hábitat, desapareceram todos. Aí você deu um colapso local da biodiversidade de aves. Já é mais importante do que uma espécie de aves, porque as aves elas são dispersoras, elas são predadoras, elas são presas, e elas acabam influenciando outras espécies. Então se elas desaparecem, eventualmente, de roldão elas levam outras espécies também, e você pode ter um ciclo de retroalimentação, de extinção de espécies, porque algumas desapareceram. Mas digamos que não seja tão grave assim. Próximo slide. O que será que acontece com a biodiversidade como um todo? Tá certo, Jorge Meio. Digamos que eu pegue aqui grande parte das coisas que existem lá. Não só aves, mas insetos, plantas, outros tipos de vertebrados terrestres. Se por acaso cada uma daquelas espécies, cada um desses grupos, funcionar como aquela comunidade de aves, e todos eles forem sensíveis à mesma faixa, o que vai acontecer é que eu posso ter um ambiente biodiverso aqui. Biodiverso significa capaz de gerar serviços para a humanidade, além de ter as espécies que têm seu valor intrínseco. Então, note os valores dessa biodiversidade aqui, né? Então, gerando serviço, por exemplo, polinização para o plantio que vai ter aqui dentro. Controle de pragas para o plantio que vai ter aqui dentro. Certo? Então, aqui eu tenho um ambiente biodiverso, viável, com uma grande quantidade de serviços prestados para as pessoas. Tirei uma quantidade pequena de mata aqui, não aconteceu nada, mantive os serviços das espécies. Eu tirei a mesma quantidade aqui, colapso da biodiversidade. Será que pode acontecer isso? Será que isso acontece? Aqueles dois anteriores, para uma espécie,
Para uma espécie é bem conhecido o que acontece. Para uma comunidade, tem uma divergência, né? Porque as espécies elas podem ter sensibilidades diferentes, cada uma pode desaparecer numa faixa diferente de redução de cobertura vegetal. Para a biodiversidade como um todo, provavelmente essas espécies aqui, elas têm relações diferentes com a mata. E elas devem ter sensibilidades diferentes. Portanto, não deveria acontecer isso aqui, né? Pelo menos não é tão esperado que aconteça. Contudo, próximo. Uma das coisas que a gente procurou fazer foi um estudo aqui na Bahia para investigar justamente isso. Será que a redução de cobertura vegetal na Mata Atlântica leva a uma queda de biodiversidade dramática num certo valor? Será que os diferentes grupos de espécies da biodiversidade respondem de um modo semelhante ao que acontece com a redução de cobertura vegetal? Então, nesse estudo que foi feito na UFBA, com uma montoeira de participantes que eu vou mostrar no final, a gente pegou aqui na Mata Atlântica 12 áreas diferentes, que eram áreas de mata fragmentada, nas quais tinha pasto, ou pelo menos plantação herbácea no meio. E o que elas diferiam entre si? Uma delas tinha 5% de mata, outra tinha 10% para 15%, até 60%. Então a gente tinha instantâneos, né, situações, desde que eu tenho bastante mata até ter muito pouca mata. E o que a gente fez em cada uma dessas áreas foi avaliar o quanto que existia de espécies de vários grupos diferentes da biodiversidade, de plantas, de invertebrados e de vertebrados, para tentar entender o que acontece com essa biodiversidade conforme reduz a cobertura vegetal. E para avaliar se existe aquele limiar crítico de biodiversidade, não só para uma espécie, mas para um conjunto mais geral de biodiversidade, que é aquilo que nos interessa do ponto de vista de gestão. Tá? Próximo. Indo direto para os finalmente, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos analisados. Desses 7 grupos analisados, 5 deles, que incluem aves, diferentes grupos de vertebrados, e uma outra coisa que eu não vou me deter aqui, mas que é a relação entre polinizadores e plantas, apresentaram uma queda abrupta de número de espécies, ou aqui no caso de número de relações, depois se alguém quiser me pergunta, numa faixa de redução de cobertura vegetal. Então elas vinham lá com as espécies numa quantidade constante, entre 60% e 40%. Entre 40% e 30%, elas perdiam muitas espécies. E aí ficava nas outras com uma quantidade pequena de espécies. Então isso aconteceu para grupos diferentes de plantas, para mamíferos e para aves. E notem que as reduções da quantidade de espécies são muito grandes. A partir de 40% para baixo, tem uma redução de 91% das espécies que existiam. Aqui 47%, 55%, 50%, 64%. É um colapso da biodiversidade. Né? Significa que aquelas paisagens da Mata Atlântica da Bahia, que tem menos do que 30%, elas são paisagens com uma biodiversidade depauperada. Houve extinção local de uma montoeira de espécies, de quase, em alguns casos, 90%, de 90% das espécies que existiam originalmente. Esse nível de redução de biodiversidade é preocupante, porque, de novo, é essa biodiversidade que, além de ter o valor intrínseco, ela presta serviços para as pessoas. Próximo. Bom, não adianta a gente olhar para as coisas e falar que está ruim e não tentar pensar em como usar essas informações para tomar algum tipo de decisão, para colaborar na tomada de decisão. E aqui, para encerrar a apresentação, para a gente passar para a discussão, eu vou mostrar um produto que está disponível numa revista que a gente criou lá na UFBA, que é a revista Caetitu. O subtítulo é Aproximando Pesquisa Ecológica e Aplicação. O objetivo dessa revista é justamente, numa linguagem compreensível, em português, apresentar para a população em geral da Bahia e do Brasil conhecimentos que derivam do conhecimentos que derivam da ação do cientista e da ação das áreas aplicadas, que permitam responder perguntas ambientalmente relevantes, dando sugestões de solução. Então, para essa revista aqui próxima, uma das demandas que apareceu na UFBA dos órgãos ambientais, de técnicos dos órgãos ambientais, era: bom, nós temos que dar pareceres para empreendimentos que suprimem vegetação nativa. Nós temos que fazer uma avaliação técnica disso. Só que a gente não tem muita segurança de como fazer uma boa avaliação técnica. A gente precisa de conhecimento sobre como o sistema funciona para poder planejar, né, para poder imaginar o que aconteceria caso eu tire vegetação de um certo ambiente, para então poder tomar uma decisão mais informada. Então, em função disso, foi feito um grupo de trabalho com técnicos ambientais do IBAMA e da CEME, com alunos de pós-graduação do nosso curso de Ecologia e Monitoramento, com a professora convidada de São Paulo, e esses estudantes, esses técnicos,
se debruçaram sobre o problema, que é a ação do técnico no cotidiano da avaliação de expressão de vegetação nativa, e eles procuraram entender todas as dificuldades de fazer essas avaliações e tentaram buscar na literatura científica algum modelo científico que permitisse uma avaliação mais rápida, que tivesse uma maior chance de ser segura e que pudesse ser implementada de modo pragmático na ação cotidiana dos técnicos. Não adianta você ter uma solução mirabolante que vai demorar 30 anos para você fazer cada um dos pedidos das avaliações. Você tem que fazer a cada 5, 6 dias uma avaliação. E você tem que ter um protocolo de avaliação que seja bom, que seja barato, que seja rápido e que tenha uma chance maior do que a atual de dar certo. Né? Então o resultado é esse artigo aqui, publicado nessa revista, que está disponível online: Perda de hábitat, leis ambientais e conhecimento científico, proposta de critérios para avaliação dos períodos de expressão de vegetação, que inclui, próximo, aquela ideia, entre outras ideias que eles incluem aqui, inclui aquela ideia daquele limiar de perda de espécies. Né? Se aquele valor ocorre próximo de 30%, então isso pode ser uma diretriz importante para quem tem que tomar decisão lá no órgão ambiental em regime de urgência. Não tem como ir lá fazer levantamento de biodiversidade, não tem informação disponível sobre as nossas regiões, porque a gente tem escassez de informação nas áreas tropicais, tem pouca informação para poder tomar decisão. A decisão atual é tomada com base em quase nenhum tipo de embasamento com o racional científico adequado. Aqui eles sugerem, não vou explorar esse gráfico inteiro, mas eles sugerem uma avaliação em 3 escalas. Numa das escalas, que é a escala da paisagem, onde aquele empreendimento vai ser implementado, que tem a ver com a subbacia hidrográfica, eles sugerem então que se avalie o quanto de vegetação nativa existe naquela bacia. Se aquela bacia já perdeu muita vegetação nativa, ela está próximo daquele valor lá de 30%, então tirar mais um pouco de mata é perigoso, né? Porque ele pode levar a uma extinção generalizada da biodiversidade. Então, não se deve chegar próximo desse 30%. Esse 30% ele impede que se mantenha a biodiversidade no longo prazo na região. A depender de outros critérios, você vai ser mais rigoroso. Então, por exemplo, se é uma área muito importante para a biodiversidade, tem muitas espécies endêmicas, ou se é uma área sensível do ponto de vista ambiental, porque é uma área suscetível à desertificação, você também vai querer ter uma precaução maior, então você aumenta esse valor de 30% para um pouco mais. E isso gera, então, diretrizes de como que se pode tomar uma decisão mais rápida, com mais chance de dar certo, e com embasamento técnico relativamente robusto. Certo? Tem uma opção de outras coisas que eles falam sobre qual seria o papel do órgão, qual é o papel do empreendedor, que facilita inclusive o procedimento de execução dessas análises de expressão de vegetação nativa. Bem interessante, sugiro a vocês que deem uma olhada. Próximo. Bom, então é isso que eu queria dizer. Então, em síntese, o que eu queria apresentar como mensagem é que a gente vai continuar tendo discussões na nossa sociedade sobre as relações entre produção e meio ambiente. A gente não existe, embora esteja lá na Constituição, que a gente tem que garantir para as futuras gerações um meio ambiente equilibrado, não existe um consenso na atuação da sociedade atualmente que garanta que esse cenário futuro seja mantido. Então esses conflitos vão continuar existindo. Esses conflitos estão relacionados com valores, né? E existe um valor importante para esse conflito, que é o valor de sobrevivência da própria espécie humana em relação ao que está acontecendo com as outras espécies. E para a gente conseguir planejar o modo como a gente pode interferir nos sistemas naturais, de modo a gerar sistemas socioambientais que sejam estáveis ao longo do tempo, que consigam trazer os benefícios para as pessoas sem perder os benefícios que a natureza já prestava, a gente tem como incorporar informações importantes derivadas da ciência para conseguir dar passos adiante nessa tentativa de fazer tomar essas decisões de gestão que tenham mais chance de dar certo. Então essa é a síntese da mensagem. Então aqui uma opção de pessoas e de instituições que apoiaram esse projeto, que foi a parte empírica de campo. Próximo. Aqui os pós-graduandos envolvidos com o estudo de cada um desses grupos que geraram aquela síntese final que eu apresentei no único gráfico. Então uma montoeira de pessoas que fizeram suas dissertações de mestrado e de doutorado para conseguir obter essas respostas. Um deles está ali atrás, o Rafael, que trabalhou com as aves. É um dos grupos que perdeu uma diversidade grande em função da perda de estrutura vegetal na Bahia. Próximo. Aqui professores da Universidade Federal da Bahia, da USP, e agora o Danilo é da Não, da USP Ribeirão Preto, né, da Unifesp Ribeirão Preto. São professores envolvidos no programa, apoio do Pronex, programa ARPA, e esse grupo que trabalhou é um grupo chamado Núcleo de Pesquisa em Ecologia e Conservação da Biodiversidade. Próximo. E obrigado pela atenção.
E esse aqui é o meu e-mail, caso alguém queira ter contato. Obrigado. Vamos à discussão, seguindo o procedimento usual nosso, fazer blocos de 3 questões. Só queria anunciar aqui que o pessoal da CBN deixou embaixo algumas cadeiras, as notinhas para ganhar brindes, então passem a mão aí, ver se foram premiados. E vamos às inscrições para a discussão. Esses brindes está todo mundo se abaixando para pegar brinde, mas vamos lá. Primeira questão ali. Alguém levantou a mão? Tem uma questão por escrito. O Vitor do Solo está dizendo que ganhou um brinde. Tem outra questão ali. E pronto. Então eu vou começar lendo a questão por escrito. Ela está com sem fio ali. Passei a ler primeiro a que foi escrito. Ganhou aqui? É dos dois lados ou de um lado só? Acho que é dos dois lados, de um lado só. Então, na verdade, existe muito pouco empenho por parte de nossos governantes, grandes corporações, construtoras e população como um todo em relação ao meio ambiente. Hoje, no nosso país, principalmente aqui na Bahia, existe a grande pressão das construtoras para o boom da construção. Aqui em Salvador, por exemplo, vemos a crescente derrubada de vegetações em benefício da construção de condomínios. A Paralela é o maior exemplo. Existia uma imensa área verde, hoje boa parte foi ceifada. Na aula marítima, o Ministério Público proibia a construção de prédios altos. Hoje já se está falando em construções desse porte por lá. A Lagoa de Abaeté é outro crime que estão cometendo com ela. Um biólogo mencionou hoje no jornal sobre a APA de Stella Maris, sobre sua importância na neutralização do salitre para Salvador. Recentemente, aqui no bairro de Nazaré, o ambientalista foi morto. Perdeu a luta contra a ignorância humana em relação ao maior bem que temos, o meio ambiente sadio. Gostaria que comentasse a respeito de todas essas noções. Então, essa pergunta, e vamos passar ali para ela. Isso, e depois de outra. Boa noite, professor. Eu queria fazer duas perguntas, na verdade. Uma que já tem a ver com o que o colega fez a pergunta a Eva no papel, que é sobre esses empreendimentos que a gente percebe agora em Salvador, o aumento desses empreendimentos em locais que há pouco tempo era tido até como área de preservação, área de proteção, e a gente percebe que muitas vezes a obra fica parada e a gente diz, deve ter morrido algum bichinho lá, a obra está parada. Mas depois a gente percebe que aquele empreendimento vai para frente e acaba sendo construído, como exemplo do Shopping Paralela, que teve aquelas questões todas envolvendo algumas espécies e o shopping acabou indo para frente. E outra questão que eu queria perguntar é que eu estou fazendo uma pesquisa na área da APA Joanes e Pitanga e eu estava dando as analisadas do plano de zoneamento ambiental. Aí eu percebo assim, se o plano de zoneamento ecológico e econômico é tão perfeito no papel, o que é que falta para essas estratégias serem colocadas na prática? Será que é só uma questão política? O que é que envolve mais? Será que é complicado administrar uma região de uma APA? Nessa APA a gente percebe também que o número de construções, de empresas, de ocupações desplanejadas está muito crescente. Então, o que é feito? Como é que é feita essa implementação desse zoneamento ecológico e econômico? Basicamente, são essas duas questões. Obrigada. Boa noite, obrigado Pedro pela palestra, é sempre bom ouvi-lo. Eu li o artigo que se apresentou na palestra e na convivência hoje dentro do órgão ambiental, no INEMA, o que eu percebo é que existe uma percepção e uma resistência pela tomada de decisão dicotômica, permito ou não permito. Geralmente o que a gente vê é que o caminho o processo vai ser deferido, inevitavelmente. E o que é que eu posso fazer diante desse deferimento? O que é que podemos fazer, né? Existem algumas iniciativas, uma delas é na Colômbia, que tem feito esforços para trazer essa externalidade para o requerente. Se eu vou desmatar,
eu compenso isso na mesma medida, em uma medida que me garanta que o risco ele não vai acontecer para determinado parâmetro, que as espécies elas não serão extintas. Então eu pagarei para realizar o meu empreendimento ao mesmo tempo que eu vou compensar na mesma região para que aquele risco de extinção não ocorra. O programa chama Tremarctos, é um programa que está na web, inclusive. E a gente tem se debruçado no órgão para construir uma plataforma que existe um desejo político nesse sentido. Então, uma provocação que eu tenho feito é, será que essa é a melhor estratégia? Eu acho que talvez a gente pudesse se debruçar sobre estratégias de compensação. Quais são os fatores de compensação? Eu vou causar um impacto. Agora, como é que eu posso garantir que meu impacto não me coloque diante de situações de risco? Eu acho que as perguntas todas têm um fundo semelhante, né? Que é aquele fundo das pessoas que se interessam por esse assunto ficam angustiadas com a situação das coisas, né? E obviamente não tem uma resposta para a solução dessas angústias, né? Essas angústias, elas talvez não estejam nem relacionadas com a sociedade moderna ocidental, né? Existe um histórico grande de impacto das populações humanas que começaram a ficar muito numerosas sobre o ambiente ao redor e que não é de hoje, é de sempre. E eu comecei a apresentação falando lá sobre o conflito. Notem que não foi muito por acaso que eu botei ao final lá dois membros de um certo governo que, né, com posições diferentes, ambos saíram como candidatos para a presidência da República. Um deles ganhou, um outro não ganhou. Então a gente tem de fato na nossa sociedade uma posição, não, uma certa concepção que ganha e uma posição que não ganha. Isso é uma metáfora, né? Esse exemplo aqui é uma metáfora disso. Mas existe de fato os interesses relacionados com lucro, eles são muito grandes. E via de regra, parte desses interesses são relacionados com o lucro imediato, né? Tem um estudo bacana que foi feito na Amazônia, no arco do desmatamento, né? Que está acontecendo do sul para o norte. Tem uma região muito grande a partir de onde a Amazônia está recebendo impacto muito grande. E tem um estudo importante feito lá, que é um estudo que gerou um modelo que é chamado de modelo de boom e colapso. O que eles fizeram? Mapearam as áreas que foram desmatadas, mapearam os indicadores sociais das diferentes regiões e sobrepuseram esses dois mapas. E perceberam que as áreas de principal problema social, e problemas sociais do tipo escravidão, do tipo prostituição, do tipo tráfico, assassinato, assim por diante, estão justamente coincidentes com as áreas que foram degradadas num ciclo, que é um ciclo de corte da mata, para vender a madeira, para criar gado, e depois de alguns anos a terra não serve para mais nada e a fronteira vai mais para frente. Esse padrão de desenvolvimento, ele gera um lucro muito grande. Em 10 anos, você tem um lucro que você teria em 30 anos se tivesse um desenvolvimento mais sustentável. Só que depois de 10 anos, não sei se os números são esses, mas uma coisa que mais, depois de um certo tempo, você não tem mais desenvolvimento, só deixa o passivo ambiental e o passivo social. Então, é difícil, numa lógica em que o lucro de curto prazo pode ser muito grande, você conseguir esperar que a sociedade se organize de modo a que o lucro não seja muito grande imediatamente, que ele vai ser um lucro de mais longo prazo e mais baixo. E eu acho que essa é a base dos conflitos, né? São visões de mundo que estão discutindo. Em algumas visões você tem um critério de precaução maior, você tem modelos sobre como funciona e as decorrências que vão acontecer daquele tipo de empreendimento, e você gostaria de ter um modelo alternativo. Agora, o modelo alternativo é um modelo que tem menos lucro no curto prazo. Eles têm uma força grande relacionada com o lucro e que acaba tendo um peso muito grande. Isso seja no arco do desmatamento na Amazônia, seja na paralela dos empreendimentos que acabaram levando grande parte da Mata Atlântica, a distribuição remanescente de Mata Atlântica que existia ali. Então, eu acho que não existe uma solução dada para isso, né? Agora, por onde a solução deve passar? Certamente ela deve passar por uma ação
se existe alguma chance da democracia contribuir para isso, ela deve passar pela concepção das pessoas e pelo valor das pessoas, né? As pessoas, elas vão expor os seus valores, e quanto mais o valor for mais importante, mais elas vão tender a expor isso de modo mais enfático, e esses valores, eles podem estar associados com plataformas, né? Então, você pode, desde ter uma migração para uma outra situação que passe por uma percepção das pessoas de que existe isso aqui como algo que está acontecendo e que talvez exista uma trilha alternativa, e aí elas atuarem como cidadãos, ir lá e votarem, acionarem o Ministério Público. Agora não é simples, não é trivial, porque a força antagônica é muito grande. Então, como que se explica isso que está acontecendo, o que aconteceu no desenvolvimento das metrópoles, não só de Salvador, mas das metrópoles do Brasil? É isso, nós temos um poder econômico muito grande, ele é muito vinculado com o poder político, e isso acaba gerando situações ambientais, que são situações que vão deixar o ônus lá para as futuras gerações, né? De um clima com uma temperatura muito mais alta do que a gente tinha há 100 anos atrás. Daqui a 100 anos vai ser muito mais alto ainda, a gente vai ter uma temperatura, talvez, baixando ainda muito mais a nossa qualidade de vida, e outras coisas como essas. Mesma questão para uma situação urbana, para uma APA. Dentro de uma APA tem esses mesmos conflitos, né? Tem conflitos que são conflitos relacionados com produção, mas tem outros conflitos que são conflitos sociais de uso da terra para usos tradicionais. Então, de novo, a gente tem que ter um modelo de como o sistema funciona, o ambiental, de como o sistema social interfere no ambiental, e tem que ter um modelo de como o sistema social funciona também, para poder interferir nele, né? Eu não tenho qualquer tipo de formação nesse outro campo, né? Que é a formação da política, das ciências sociais, mas é um tipo de campo que deve ser acionado para a gente tentar buscar soluções. E na escala que você apresentou, do Tremáticos, que é um programa que embute dentro dele critérios para compensação e tal, acho que assim, a gente tem que ter compensação, é uma coisa que é importante, a gente tem que ter critérios, eu acho que seria importante que eles bebessem nas fontes científicas que geram modelos sobre como o sistema funciona. E eu acho que nessas escalas todas a gente tem que fazer tudo o que está ao nosso alcance. Agora a gente tem que perceber que o touro é bravo, né? O que tem de contrapartida em termos de força é muito grande. Então a gente não pode ser ingênuo também, né? Agora também não pode desanimar e achar que não vai mais fazer nada. Eu acho que, por exemplo, esse trabalho desse grupo de pós-graduandos e técnicos ambientais, ele apresenta para o órgão ambiental uma saída implementável, né? Já é um passo, né? Porque até o momento atrás não tinha uma saída implementável com uma maior chance de dar certo. Embora tenha sido implementado poucas vezes nos órgãos ambientais, tanto no federal como no estadual, teve 1 ou 2 vezes que foi implementado, foi uma ideia que teve repercussão, né? As pessoas passaram a pensar sobre isso e começaram a pensar que existe a possibilidade de não encarecer o processo, mas ao mesmo tempo dar uma solução mais eficaz. E, pelo menos para um dos casos em que foi apresentado para o empreendedor a solução, o empreendedor falou: nossa, eu gostei da solução, achei legal. Mas ele tinha que cortar menos vegetação nativa do que ele estava pedindo, mas ele não achou ruim. Ele entendeu a lógica e ele se posicionou. Não foi ele o empecilho para o negócio ir em frente. Entendeu? Eu acho que esse sistema de pensar racionalmente e gerar convencimento é importante. Eu acho que o que eu consigo dizer sobre essas 3 perguntas é isso. Eu acho que é difícil, é por isso que a gente está com a crise de biodiversidade, né? Não tem uma saída mágica, mas a gente tem que ser criativo, né? A gente tem que ver nos diversos setores onde as coisas acontecem a granel e no atacado, para tentar ter estratégias diferentes. Mais perguntas, Tosa? Rafael? Tosa ficou comigo. Vamos ver. Aqui. Rafael e Jefferson. Parabenizando o Pedro pela palestra, sempre bom. Sem querer passar por questões éticas mais profundas, uma consideração que eu tenho observado sobre sustentabilidade e modelo de produção e consumo. O senhor fala que o PIB per capita está aumentando, ou seja, a capacidade de consumo das pessoas está aumentando, num planeta finito e uma população crescente. Como é possível que isso, de certa forma, seja
a conservação versus o modelo de produção e consumo e o aumento populacional. Que capacidade o planeta teria para suportar isso? E talvez que quantidade de pessoas vivendo num certo modo de vida seria possível esse planeta para que a gente conserve biodiversidade e os processos de serviço. E uma outra questão que o colega falou, da questão dos órgãos ambientais, quando ele se referiu que está recentemente no órgão ambiental e que a licença vai ser concedida. O que a gente precisa fazer é mitigar, né? Então, no Estado capitalista, a gente não vê negação de licença. A gente vê atenuantes e tentativas, muitas vezes essas tentativas não conseguem obter êxito de impactar menos o ambiente, né? Impacta de qualquer forma, a biodiversidade vai-se embora e essa compensação, na verdade, ela não restitui o valor dos serviços na origem. Eu queria que o senhor fizesse comentários sobre isso. Rafael. Oi, Pedro. Na verdade, é sobre a gestão mesmo, a coisa da utilização da cobertura vegetal como base para a gestão. A gente, durante o projeto, a gente descobriu que algumas espécies elas respondem em quantidade de cobertura diferente, que leva a ter quedas em lugares diferentes da cobertura vegetal. Será que só um único valor para englobar toda a diversidade seria suficiente? Porque a gente tem espécies mais sensíveis que elas começam a declinar, por exemplo, em 40% da cobertura. E aí a sensação que me dá é que a gente escolhe um limiar e diz, 30%. Então todas as outras espécies que não caem em 30%, caem, por exemplo, em 40%, elas se perdem. Então, assim, a sensação que me dá é que a gente está meio que escolhendo espécies dentro dessa gestão. Outra coisa que me vem a dúvida é só cobertura vegetal. A gente tem lugares aqui na Bahia, por exemplo, que a gente tem uma baixa cobertura e uma alta quantidade de espécies. Talvez outros fatores, além da cobertura, talvez devessem ser analisados para uma política de gestão mais eficiente. Assim, eu tenho uma compreensão que a gente não vai proteger tudo, mas, sei lá, ainda assim, essa perda de biodiversidade que a gente desconhece, ainda assim é um pouco preocupante. Assim, queria que você falasse um pouco a respeito. Oi, Jefferson. Oi, Pedro. Durante essa fala, você tocou num ponto que é muito relevante, que é a questão da publicação em 2005 do Millennium Ecosystem Assessment. E eu acredito que falar em perda de biodiversidade sem focar nesse assunto é um pouco complicado. Ela deve ocupar uma posição mais central nessas discussões. Então eu queria saber de você a sua real impressão do impacto que essa publicação causou na forma como a gente está produzindo conhecimento hoje, como se fala em perda de biodiversidade, e de que maneira isso tem influenciado também os tomadores de decisão, se é que tem influenciado, né? Nossa, não faço ideia de quantas pessoas faz que o planeta comporta. É a questão, né? Você sabe que 7 bilhões não. Tem que ser menos, né? Agora, Talvez um. essas projeções negativas, assim, na década de 60, quando foram publicadas na década de 60, não assim. Mas na década de 60 já existiam estudos que faziam projeções do que vai acontecer com o mundo daqui a não sei quantos anos. E as projeções, elas sempre foram meio pessimistas, né? Que vai aumentar tanto a população que vai chegar uma hora que não tem mais recursos para poder dar conta dessa quantidade tão grande de estudos. Então essa era uma ideia nova. Na década de 60 já se falava sobre isso na academia.
partir do princípio que a gente não vai conseguir controlar o número de pessoas do planeta desse modo, né? Uma lei planetária de controle, como ela tem na China, em busca, provavelmente não vai acontecer. Eu acho que as saídas elas vão ter que ser... A gente tem os grandes fóruns de discussão que dão as diretrizes, eles também são influenciados para burro, né? Pelos países que têm mais poder, e eles estão influenciados para burro, eles têm mais poder porque tem poder econômico, portanto eles são influenciados pelo poder econômico. E aí você tem a Rio mais 20, eles têm as discussões gerais, e sempre tem aquelas coisas que não são adotadas. Mas tem algumas que são, né? Tem alguns tipos de diretrizes que são adotadas. E, eu não sei, eu não entendo nada da parte social e da parte política, mas eu acho assim, se a gente comparar a nossa situação da década de 60 com agora, do ponto de vista social, o assunto ambiental está muito mais presente nas tomadas de decisão, inclusive, né? Pode ser que o resto tenha aumentado galopantemente mais ainda, que os impactos sejam maiores ainda. Mas aumentou os impactos, aumentou uma certa sensibilidade das sociedades em geral para a questão ambiental, porque está ficando cada vez mais claro que não é uma questão de abraçar árvore, é uma questão de sobrevivência. E isso tem gerado políticas internacionais, tem gerado acordos, e os países têm subscrito, e muitas vezes esses acordos geram movimentos e políticas internas que levam a algum tipo de alteração. Então, independentemente de quanta população o planeta comporta, eu acho que tem uma série de questões que estão envolvidas com isso, que é como essas populações consomem, como elas são reguladas, como que essas populações se organizam e elas compactuam os seus valores relacionados com essas coisas, quanto elas conhecem dessas coisas todas, tudo isso influencia. Não sei quanto a população do planeta comporta, mas eu me obrigo a ter uma visão um pouco otimista, não pessimista o suficiente para cruzar os braços e não fazer nada, né? Todas essas questões elas são melancólicas, né? E um dos possíveis decorrentes da melancolia é cruzar os braços e não fazer nada porque o poder econômico lá é muito grande. Eu acho que existem indicações de que é possível interferir em pontos importantes e fazer diferenças importantes. Então, como você falou, as licenças sempre são concedidas. Bom, mas talvez elas sejam concedidas para uma alternativa locacional diferente. Ou talvez elas sejam concedidas com um plano de mitigação que não é aquele que foi proposto pelo cara inicialmente, é um plano melhor do que aquele, porque tem uma pergunta. Você conseguiu formular uma pergunta que tem que ser respondida, e tem um objetivo claro a ser cumprido. E não ficar fazendo levantamento de fauna, e ficar fazendo passagem de fauna na estrada. E tem muito erro de conhecimento científico que diz que não serve para nada. Então, só trazer para esse sistema do licenciamento, isso é uma coisa que eu particularmente acredito. Se conseguir botar no sistema de licenciamento brasileiro algum grão de lógica do ponto de vista da mitigação dos impactos, isso pode ter um efeito transversal imenso, porque licenciamento é uma coisa que acontece. Ele acontece e não tem decorrência importante em grande parte dos casos. Botando um pouco de lógica no sistema, isso pode transversalmente aumentar a qualidade do que acontece lá na frente. Inclusive, uma das coisas que eu gostaria, e vou começar a me debruçar com o meu grupo, é pensar em aprofundar as questões de licenciamento para tentar fazer coisas como essa. Proposições que alterem um pouco a prática de quem faz o licenciamento, que alterem em termos de referência, mas que tenham algum impacto lá na frente para ter um programa que seja um programa mais eficiente. Isso pode ter, eu acho, um impacto no atacado grande, porque o licenciamento acontece. Então, vai sempre continuar concedendo? Vai. Mas concedendo com um plano de ação mais adequado, talvez a gente tenha um pouco mais de fôlego para mudar a concepção da sociedade sobre os valores, né? E esse fôlego eu acho que é uma coisa importante, né? Porque pode acabar tudo agora, pode acabar tudo daqui a 50 anos. Vamos adiar para 50 anos, enquanto isso a gente vê o que a gente consegue fazer, né? E eu acho o seguinte, a gente tem exemplos no mundo de sociedades que migraram para uma visão ambientalmente mais responsável, né? A gente está numa... Só que elas migraram tarde, já não tinha mais nada na Europa, não tinha mais nada. Eles migraram, tem um caminho que já foi trilhado. A gente consegue entender que tem cultura. A gente está num país que ainda tem coisa para preservar. A gente ainda tem uma possibilidade de um histórico futuro melhor. E a gente tem como beber nessas práticas. E a gente tem, ao mesmo tempo, um sistema de ciência e tecnologia que está avançando galopantemente no Brasil, né? A pós-graduação está se expandindo exponencialmente, a produção científica, as pós-graduações estão querendo ter um impacto maior, então a gente tem a possibilidade de associar a produção de conhecimento científico nas regiões tropicais com regiões tropicais que ainda existem com vegetação natural e com o aprendizado de outros países para tentar ter um negócio, um treco novo, aqui, aumentar um jeito novo de ser país no mundo, talvez dê certo.
E talvez o Brasil seja o lugar para inventar esse negócio, né? Porque aqui essas três coisas estão acumuladas. Oi? A gente está indo mal. A gente está indo mal, mas podia estar indo pior. E eu acho que não podia estar pior. Não podia não ter na Constituição. O otimista diz isso, podia ser pior. Acho que assim, a gente pode ser otimista, a gente pode ser pessimista, né? A gente tem que ser realista, mas teve um cara que falou outro dia uma coisa sensacional que faz sentido. Foi que faz sentido? Não. Foi na Semana de Extensão. Na Semana de Extensão. Nós temos que ser pessimistas na avaliação e otimistas na ação. Foi o cara do Observatório das Favelas. É sensacional isso, é isso mesmo, né? A gente tem que perceber todas as dificuldades que existem, mas não ir para casa e chorar e ficar deprimido, né? Começa a tomar remédio. A gente tem que perceber essas dificuldades para ver em que fresta a gente atua para poder ter alguma chance de ter algum tipo de sucesso. Eu acho que é uma boa diretriz de vida, né? Ô Pedro, pessimista. Isso aí é o lema do Greenpeace. É? Vamos deixar de lado o pessimismo da palavra e partir para o otimismo da ação. Então, eu me dou com esse. Me dizem que eu tenho muita serotonina. Acho que eu tenho mesmo, me dou com ele. Rafa. Bom, Rafa, na verdade, para as comunidades que responderam com limiar, o limiar foi entre 30 e 40. Né? Então, e o que significa o limiar? É que a maioria das espécies, teve espécie que talvez está respondendo lá em 70%, talvez tenha. Talvez tenha espécie que responde só nos 10%. Mas a grande parte da biodiversidade, e aí eu acho que é uma novidade do ponto de vista acadêmico, né? Para esse sistema, a grande parte da biodiversidade, que é planta, vertebrada e artrópode, dançou entre 30% e 40%. Isso é uma expectativa que a gente não tinha que a gente detectasse. Aconteceu. Qual que é a situação atual do ponto de vista de gestão? Não tem um valor. Não é? Se você incorpora isso, pior não vai ficar, concorda? Você tem um modelo que parece ter um bom poder de previsão, que se ajusta a uma quantidade grande de dados empíricos, que fala, ó, esse valor parece que é um valor importante. Ele bate com os estudos teóricos, né? Depois tem que desenvolver mais e tal. Mas é um valor de referência que parece que é um valor muito bom. Vai conseguir resolver o problema de todas as espécies? Não, mas também a gente não quer resolver o problema de todas as espécies, a gente quer resolver o problema da maior parte das espécies. Mas a gente não quer sair de um sistema mega diverso para um sistema simplificado que não é capaz de manter serviços, né? A gente não sabe os detalhes, porque a gente não sabe dessas espécies quais promovem serviços, quais são redundantes, quais não são. Então, todas as em aberto, né? Agora já dá um passo à frente, concorda? Né? Então a gente tem que dar esses passos à frente e tentar tomar decisões melhores com base nos pequenos dados, nos pequenos passos. E aí pensar no próximo, né? O otimismo lá, a serotonina no alto. Qual que é o próximo passo agora? Né? Vamos investigar uma outra coisa. E como que a gente faz para esse passo ser incorporado para gerar modificações de cara, ou o mais rápido possível? Vamos não só trabalhar na academia, mas fazer essa relação com os órgãos ambientais para tentar ver quais são as dificuldades do órgão de tomar decisões melhores. Está cheio de gente querendo tomar decisão melhor no órgão, né? Quais são as dificuldades reais? Se a gente ignorar essas dificuldades reais, tem a ver com forças políticas, tem a ver com dificuldade de recursos, tem a ver com tempo, tem a ver com pessoal. A gente tem que levar em conta essas coisas para gerar um protocolo, para sugerir ou para construir com eles um protocolo que seja aplicável. Não adianta um protocolo maravilhoso que vai salvar o mundo se ele não for aplicável. A gente tem que ter aquele que vai ser aplicável e que vai dar um passo à frente. Eu acho que é esse tipo de aproximação também a academia tem que fazer para ser mais efetiva. Né? E só cobertura vegetal? Não. Mas temos aqui cobertura vegetal, que é uma coisa fácil de medir, imagem de satélite, não tem que ir no campo. Já é um passo que vai permitir que você tome uma decisão com alguma racional, ao invés de tomar sem racional nenhuma. Que eventualmente a racional pode ser, vou deixar em pé os pés de árvore daquela espécie ameaçada de extinção e vou cortar todo o resto. Não tem racional nenhuma aí, não é? E acontece. Então a gente tem que... Isso já dá um passo à frente em termos de racional. Vamos buscar um próximo, depois de implementar esse ou ao mesmo tempo que implementar esse. E Jefferson, eu não sei te dizer exatamente qual foi o impacto, mas eu fiz outro dia um levantamento sobre o uso da expressão serviços ecossistêmicos ou coisas parecidas na literatura. E o pulo é depois do Millennium Ecosystem Assessment. Não foi cunhado ali essa expressão, mas depois da publicação dessa obra, a quantidade de artigos na literatura que começou a falar sobre serviços ecossistêmicos aumentou exponencialmente. Mais do que a literatura em geral. E esse nome, ele faz parte do vocabulário dos órgãos ambientais. Ele faz parte de normas legais. Né? Esses nomes, serviços, processos ecológicos, serviços ecossistemas, eles fazem parte do cotidiano de quem está falando sobre esses assuntos na área aplicada. Então, acho que
do ponto de vista da opção de problemas conceituais envolvidos, expressão polissêmica, nem mesmo na literatura científica as pessoas sabem exatamente o que elas estão falando quando elas dizem isso, né? É uma questão do Pronex, também dá uma contribuição, mas acho que também não importa muito. Tem um valor, que eu não sei muito bem o que é, mas está associado com esses negócios da natureza aqui, né? E esse negócio da natureza me dá coisa de volta, me dá dinheiro, me faz viver melhor. Isso já é uma percepção espantosamente diferente para estar circulando nos órgãos de decisão e nos grupos sociais que estão fazendo pressão sobre esses órgãos. Então acho que o impacto é um impacto muito importante. E eu acho particularmente que o modo como eles fizeram aquela publicação é brilhante, né? Porque você não tem que ler o negócio inteiro, você pode ler o título, a caixinha, ou o parágrafo, ou o livro. E em todas elas tem a síntese, com mais detalhe ou com menos detalhe. Então isso, em termos de conseguir comunicação, é muito bom, talvez por isso tenha gerado, se é que o impacto é uma relação de causalidade direta com essa publicação. Não sei, mas consigo te responder isso. Mais um bloco, eu vou me inscrever, senão eu vou ter uma apoplexia. Então... Mais pessoas. Então eu vou falando enquanto vocês. Uma coisa interessante que tem também, Pedro, em relação até com a pergunta do Rafael e do modo como você respondeu, é que às vezes as pessoas têm essa ideia de que vai ser possível não ter perda de espécie, né? Até aquele lema, não à extinção. Né? Não à extinção é um dos lemas mais fracassados possíveis, né? Porque mais de 99% da vida que existe no planeta foi extinta, né? Então, não à extinção é muito difícil. A questão crucial, me parece, é a gente entender qual é o nível, né, de extinção que a gente vai ter. Perder espécie a gente vai perder, mas se a gente perde grupos que cumprem papéis funcionais nos processos ecológicos, aí é que a gente tem problema, porque tem muita redundância, muita complementação funcional. E o problema que a gente tem hoje, me parece, é que a gente está perdendo num nível ecológico muito preocupante. Então, eu estou fazendo esse trabalho com o Dari e com o Mariano, usando a classificação de níveis paleoecológicos das extinções em massa no passado e com a gravidade que teve a extinção em massa no passado. A gente olha para as taxas de extinção que tem hoje, a velocidade é maior do que a velocidade dos eventos de extinção em massa, então a gente pode ter alguma segurança de quem está vivendo a extinção em massa. Só que o que a gente está percebendo é que você tem uma perda de angiospermas para um grupo que não tinha passado por extinção em massa nenhuma e que tem um papel ecológico crucial. Então a gente pode simplesmente chegar numa situação completamente irreversível. Eu acho que o problema que a gente tem num processo social de debate e discussão é que a gente, o tempo para a gente bater papo e tentar se entender vai ficando cada vez mais curto, né? Porque eles fazem processos não lineares e que chegam a um certo momento que eles são absolutamente irreversíveis. Qual é esse tempo? Depende dos modelos, colocam em tempos diferentes. Eu concordo com você que a gente teve ganhos em termos da opinião pública a esse respeito, né? Na década de 60 ninguém falava do meio ambiente, né? Precisou da Rachel Carson, do Silent Spring, o Exxon Valdez derramar quase o conteúdo inteiro dele de óleo no Golfo. E hoje em dia o ideário ambiental faz parte do discurso cotidiano, né? As coisas elas melhoraram. Só que eu acho que a gente precisa investigar um pouco mais a visão do público sobre o que é meio ambiente, né? O público, as pessoas ficam muito satisfeitas com mata morta, né? Não tem bicho nenhum, mas estão as árvores lá, então elas ficam felizes. A mata está morta, mas tem as árvores, né? Tem uma coisa que um professor da geografia, esqueci o nome dele, falou outro dia numa fala que eu achei divertidíssimo. Ele falou assim: as pessoas gostam de floresta, mas não de mato. O que é floresta na cabeça das pessoas, né? É um tipo de parque temático da Disney, né? As pessoas compram o Lepark porque o Lepark tem floresta. Floresta é um bando de palmeira, porque palmeira não atrapalha o projeto arquitetônico, né? Então, palmeira é floresta. Então, eu acho que eu fico um pouco preocupado com essa coisa, esse sentimento que a gente tem, que as pessoas estão preocupadas com o meio ambiente. O que é exatamente o meio ambiente na cabeça das pessoas? Eu lembro também voando com uma amiga minha dinamarquesa sobre o Brasil, e ela uma hora fez um comentário que eu não entendi, que assim, que a floresta no Brasil era muito desorganizada. Não entendi o que ela quer dizer com isso. Aí finalmente me caiu a ficha, quando você voa sobre a Europa, é tudo muito organizado, é tudo campo agrícola, né?
Então tem a coisinha vermelhinha, uma verdinha, uma amarelinha, tudo quadradinho. Então aquilo para ela era floresta. Então a gente talvez tenha que trabalhar um pouco mais no sentimento que as pessoas têm sobre o que exatamente é que elas estão querendo conservar. Porque eu acho que tem um certo descompasso entre o que a gente que trabalha no meio ambiente pensa sobre o que é conservação, o que a gente espera conservar, o que as pessoas esperam que seja conservado. Ainda mais porque as pessoas elas são assim, atravessadas por um ecomarketing, que é um ecomarketing terrível, né? Todo mundo quer morar no condomínio verde, ecossustentável. Quando você vê no condomínio verde, ele tem palmeira lá para não atrapalhar o projeto arquitetônico, né? Então, me preocupa o fato de que sustentabilidade, eco, tudo isso virou peça de marketing também. Então, elas são vendidas para as pessoas, agregando valor aos produtos. Tudo bem, as pessoas vão explorar e agregar valor para vender coisas, mas elas vão passando um certo ideário do que é que a gente deve conservar, e que é um ideário que acho que vai um pouco na contramão do que a gente imagina que seja conservação. Então, isso me preocupa em relação ao nosso otimismo quanto ao sentimento que as pessoas têm. A Greenpeace está fazendo uma coisa super legal agora, que ela está lançando os relatórios sobre as empresas que são empresas terríveis para o meio ambiente. Todas as empresas de moda, a P&G, né, mostrando que o Brasil é o segundo país em perda de espécie atualmente, o primeiro é a Indonésia. Né, e perda de espécie, a P&G está cortando as florestas todas para plantar palma, para gerar os produtos dela. Eu não sei até que ponto uma pessoa que lê isso deixa de comprar o produto da P&G. Ou seja, ler e ficar chocado com aquilo, o quanto que gera consumo consciente. Né? Ou a pessoa pensa, mas é Head & Shoulders, né? Eu sempre usei o Head & Shoulders, então eu não vou submeter o meu cabelo a um novo shampoo, porque é lá na Indonésia. Né? Deixa lá. Né? Então eu fico um pouco preocupado assim, quanto que a gente pode ser otimista em relação a gente tá no discurso, está no ideário, está na mídia, está na política, o discurso ambientalista, mas eu acho que a gente pode estar falando coisas diferentes com as mesmas palavras. Né? Mais questões? Teve uma secretária de meio ambiente aqui do interior, que eu não vou dizer o nome, mas que ela pediu ao prefeito a contratação de 2 pessoas de secretaria, 2 jardineiros. Isso é receita, viu? Deve dar um banho de serotonina. O banho de serotonina é o seguinte: as pessoas podiam não estar nem aí. Não é? Podiam. Na década de 60, não estavam. Elas podiam não estar nem aí. Se elas não estivessem nem aí, elas não iam influenciar em nada no processo político que tivesse agendas distintas. Um com preocupação ambiental, outro sem preocupação ambiental. Elas estando aí, elas eventualmente influenciam em alguma coisa chamada agenda ambiental, que a gente não sabe exatamente o que é. Mas, eventualmente, essa agenda ambiental vai ter que ser executada. E no nível técnico de execução, e no nível mais restrito de forças, você tem um outro nível de discussão, que é aquele do público em geral. Então, eu não acho que o cara lá da população, ele tem que ter uma noção clara do que significa serviço ecossistêmico e biodiversidade para que o mundo dê certo. Agora, eu acho que ele deve ter um valor que talvez não seja nem mental, não seja nem racional, talvez seja um valor afetivo, que diga, olha, escuta, eu não sei muito bem porquê, mas eu vou votar no cara que diz que ele vai preservar uma certa quantidade de ambiente natural. Me parece que isso é um avanço muito grande. E ele, eu acho que é não só uma ranhura, mas é uma brecha grande na sociedade, para que, já que ele vai votar para que haja uma agenda ambiental, essa agenda vai ter que ser discutida, vai ter um nível mais técnico de discussão, para que, nesse nível mais técnico, como existe um outro subconjunto de pessoas que são capazes de discutir uma agenda técnica nesse assunto, elas possam levar essa agenda técnica mais para frente. E eu acho que isso pode retroalimentar aquelas pessoas que só falavam árvore, vão falar serviço, e depois vão falar alguma outra coisa. Agora, não me preocupa que haja polissemia nessas questões todas, porque sempre vai haver, né? Mesmo que o grupo técnico for discutir, vai haver, né? Gostou da minha serotonina? É bom que o Pedro tem um excesso de serotonina, eu tenho um excesso do contrário. Aí se contrabalança. Mais alguma pergunta, pessoal? Então acho que a gente sortear o livro, como é que vai fazer, Paulo? Como é que a gente vai sortear o livro? O Pedro não recebeu o número aí. Vocês estão dando o número. Ele? Pedro não recebeu o número.